Então hoje acaba julho, dia 31. Você não pode ir para os Estados Unidos, não, só vai esquecer o fato. Hoje, dia 31 de julho de 2016, e estamos estudando a Epístola de 1 João. Epístola de 1 João. Naquela sua sessão, aonde os filhinhos de Deus são contrastados com os filhos do maligno. A porção da Epístola de João que fala a respeito desse assunto fica em 1 João capítulo 3, dos versos 4 ao verso 10, sendo que nós estamos no verso 6. Por quê? Eu já falei aqui, o João quer que nós tenhamos certeza. O João quer que nós tenhamos convicções. O João quer que nós tenhamos os olhos abertos. O João, na realidade Deus, o Espírito Santo através de João, quer que nós estejamos conscientes do environment, do ambiente que nos cerca. É um ambiente hostil, é um ambiente cheio de armadilhas, é um ambiente onde o inferno faz oposição. Tanto é que ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas isso não quer dizer que o inferno não tente alguma coisa contra a igreja. E uma das formas do inferno agir é introduzindo elementos dissimulados, autoenganados e que enganam a outros. Porque o grande objetivo de Satanás é nos tornar inúteis. É nos tornar inoperantes. Ele sabe da nossa realidade, aqui em 1 João 3,1, é uma coisa decretada, é fato. Diz que Deus Pai nos concedeu a graça, o dom de sermos chamados filhos dele. Uma vez unidos a Deus, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele, ele sabe do nosso potencial, o potencial do novo homem, um potencial de geração de vida, de geração de fruto, de transmissão da verdade, de luz, de sal, e isso não é do interesse dele. Aí o que ele faz? Ele tem como objetivo nos tornar inoperantes, nos tirar da batalha. E uma das formas de se colocar o bom soldado de Cristo na inércia é deturpando a verdade, é deturpando aquilo que Deus revelou, porque nós estamos arregimentados em uma batalha. Nós temos que ter comunicação com o nosso comando central, que é Deus. Se essa comunicação ela chega torta, ela chega desvirtuada, ela chega distorcida, as tropas, os soldados vão agir de forma equivocada. Então o que ele faz? Ele coloca falsos mestres, elementos dissimulados, que são lobos vestidos em peles de ovelha, e ele tenta enganar a comunidade. Esses elementos tentam enganar a comunidade, tentam enganar a igreja local, para que ou a igreja local se torne inerte, inoperante, ineficaz, ou que ela trabalhe num campo errado. Satanás conseguiu isso com o judaísmo, porque Jesus Cristo teve um episódio em que ele falou para os líderes judeus que eles estavam laborando em grande erro. Eles estavam trabalhando em cima de uma informação errada, de uma informação distorcida. Então, se ele conseguir fazer com que nós demos ouvidos a pessoas que estão distorcendo a verdade. Eu estou sentindo falta do Joel, né? Achei que não. Ah, tá.
Pensei que ele tinha algum Enem, alguma prova. Se ele consegue colocar elementos que trazem um ensino errado, o ensino errado vai gerar uma vida errada, uma ação errada. Esse é o grande assunto da primeira epístola de João. Nos deixar conscientes dessa realidade. Ela atua, como já foi dito, isso está dito em João, isso está dito em Judas, isso está dito em 2 Pedro. Eles entram dissimuladamente. Está escrito aqui em 2 Pedro 2:1. Se é dissimulado, é para nos enganar. Então João, ele quer que nós tenhamos os olhos abertos. Ele quer que nós estejamos conscientes, atentos dessa realidade. Que nós não nos deixemos enganar só porque tem toda uma aparência de que a coisa está certa, de que aquela pessoa é de Deus. Nós vamos ver aqui no verso 7, se der tempo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. 1 João 3,7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Por quê que ele está dando essa dica? João, é a dica, João está dando uma dica, que ele está dando um toque. Ele está querendo que nós tenhamos os olhos abertos. Por que ele fala, não vos deixeis enganar por ninguém? Porque nós, seres humanos, tanto da condição caída, o não regenerado, como aquele que está enganado, mesmo nascido de novo, nós temos a tendência de nos deixar levar pela vista. O primeiro casal se deixou levar pela vista, olha a consequência que deu. As Escrituras ensinam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No evangelho de Satanás, a não fé vem pelo ver e ver as maravilhas que ele inventa, as suas formas de engano. Se ele fala assim, não vos deixeis enganar por ninguém, é porque nós temos uma tendência natural de nos deixar impressionar primeiro pela aparência. Tem muito bandido aí que alcança o sucesso porque ele chega de terno. Porque a gente sabe disso. Ele chega bem vestido. Ele sabe que a possibilidade dele roubar, matar, destruir vai ser maior do que ele se chegar todo malacafento, todo de qualquer jeito, todo avacaiado. De uma forma visual que nos deixa alertas. Então, o que o João está falando, não vos deixeis enganar por ninguém, ele está falando para que nós não nos permitamos enganar pela aparência exterior. Que nós não nos deixemos enganar só porque a pessoa trabalha muito. Empenhado. A gente sabe que existem elementos de seitas que se dizem cristãs, mas que negam verdades fundamentais do Evangelho, como, por exemplo, a divindade de Cristo, que é o caso das Testemunhas de Jeová. Eles são extremamente operacionais. Tem muito crente que não levanta da cama domingo de manhã para ir no culto, para ir no evangelismo. Essa hora está cheia de Testemunhas de Jeová por aí, batendo nas portas com as pastinhas, com aquele negócio agora que eles ficam na rua. Eles são extremamente agressivos na propaganda, no marketing, vamos chamar de evangelismo. Isso quer dizer que eles são de Deus? É o que João está falando. Não vos deixeis enganar por ninguém. É porque a pessoa trabalha muito, é muito operosa, ou ela está bem vestida, ou porque ela tem uma igreja que está cheia, ou porque ela realiza muitos milagres, que quer dizer que essa pessoa seja de Deus. O fake está justamente aí. O segredo do sucesso
está justamente na similaridade, na joiância da coisa. Você bateu o olho e tem tudo aparentemente indica que aquela pessoa é um grande servo de Deus. E como eu li num livro de um argentino, se é grande não é servo, se é servo não é grande. Não é? Não existe um grande servo de Deus. A gente tem mania de falar um grande servo. Ué, existe um grande servo, o cara é servo, é doulos. A palavra no grego é doulos, é escravo. Nós somos pau mandado. E é um grande servo. Então a gente se deixa impressionar por isso. Mas, o que eu estou querendo dizer? Que o bom caráter e a operosidade não conferem e nem, bom dia, e nem indicam o novo nascimento de ninguém. O bom caráter e o muito trabalhar não indicam o novo nascimento de ninguém. O bom caráter e o muito trabalhar não conferem o novo nascimento de ninguém, ou a ninguém. Mas o bom caráter e o muito trabalhar, a operosidade, sucedem o novo nascimento. O bom caráter e o muito trabalhar, eles indicam o novo nascimento. Então é uma coisa sutil. Se por um lado, ser bonzinho e trabalhar muito, não quer dizer que eu seja novo nascido, mas eu ser bonzinho e trabalhar muito, quer dizer que eu sou um nascido, um novo nascido. É uma questão que o João tem como objetivo aqui no 3, de 4 a 10, é exatamente nos deixar espertos. Ele está querendo nos dar um parâmetro através do qual nós vamos julgar os irmãos? Não. Eu vou me defender. Eu vou defender o corpo local. Eu vou ficar esperto. Eu vou usar aquele parâmetro como guias que vão me ajudar a discernir se aquela pessoa que está no nosso meio, ela é realmente confiável ou não. Se ela é um filho de Deus ou um filho do maligno. E como é que João nos dá essa dica? Como é que ele nos ensina isso? Ele já vem fazendo isso aqui no texto, mais enfaticamente agora desse trecho, mas é uma coisa que está presente em toda a carta. Ele vai nos dar o parâmetro do contraste. Você vai ver, você vai contemplar a pessoa. A dica está aqui, ó, no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Lembrando que a maior parte dos verbos, o tempo verbal grego aqui na Epístola de João, a maior parte deles está no presente. O presente no grego quer dizer que é ad continuum. É o present continuous tense. Você conhece? O present continuous tense? Né? I'm crying. Quer dizer que só fica chorando o tempo todo. Ele está ing, continuous tense. Então, a condição que ele está colocando aqui no verso 6, não é aquela pessoa que de vez em quando peca ou de vez em quando não peca. Ele está falando de uma pessoa que tem a vida caracterizada por viver pecando ou por não viver pecando. Pecar ou não pecar, isso aí faz parte da vida de todo mundo, tanto não nascido de novo como não nascido. Tanto nascido de novo como não nascido. Faz parte. O que ele está querendo dizer, olha o verso 6. É um estilo de vida, é algo que é sempre presente naquela vida que você está olhando. Nós temos dois elementos aqui, dois indivíduos, dois tipos de pessoas. O que vive pecando e aquele que não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não está falando de duas condições do não nascido de novo e nem de duas condições do nascido de novo.
Lembrando que a nossa sessão aqui, João está fazendo um contraste. Ele está comparando o filhinho de Deus com o filho do maligno. O filho de Deus, o filhinho de Deus, permanece nele. Essa palavra no grego, quando você estuda em todos os seus contextos, aponta para uma conexão definitiva, para um novo nascimento. Tanto em João 15, como em Romanos 9, 10 e 11, como aqui nesse contexto, em todos os contextos. Quando fala aquele que permanece nele, está falando do nascido de novo. Ele tem uma nova natureza incapaz de pecar. Já aquele que vive pecando, que tem como habitualmente esse estilo de viver pecando, não o viu nem o conheceu. É o não nascido de novo. Então aqui ele está comparando o nascido de novo com o não nascido de novo. O que ele está querendo dizer? Que se eu cometer um deslize, um pecado essa semana, é uma grande, é um indicativo que eu não sou nascido de novo? Não, igual eu falei. Isso não quer dizer que o nascido de novo não peque. O João não ensina impecabilidade papal, né? Ele ensina essa possibilidade. Tanto é que ele falou, se confessarmos, se todavia alguém pecar. O que ele está falando aqui, como já foi dito, é de um estilo de vida. Ou, desde que eu conheço o fulano, a gente tem que olhar o histórico. Porque a maioria de nós aqui convive há muito tempo. O pastor Geraldo e o Marcelo já até moraram juntos, né? O Natan conhece o chulé do Isaac. O pastor Geraldo conhece as coisas das cuecas do Marcelo todas. Já comprou cueca, não? Né? Todo mundo aqui já se conhece, né? Eles dois formam um casal. A gente convive há poucos meses, mas eu já percebo, com os poucos meses que eu convivo com o irmão Américo, que ele é um nascido de novo. Porque o que ele está falando é, desde que eu conheço o fulano, eu percebo que é uma pessoa que tem temor de Deus. O que é a pessoa que tem temor de Deus? É a pessoa que leva Deus em conta, em consideração, quando ele vai planejar algo. A definição da palavra ímpio, porque, por exemplo, lá no livro de Provérbios, nos livros poéticos, o ímpio e o justo são muito contrastados, né? O que o João está fazendo aqui é algo que Davi e que Salomão já fizeram aos montes. Vai lá em Provérbios, né? Na casa do tolo, blá blá blá, mas na casa do temente, né? A mulher tal é sábia, mas não, a mulher é imprudente, né? O tolo, né? O ímpio, né? O justo. Isso tem, essa antítese é muito frequente que o João está usando aqui. Só para terminar, o ímpio é aquela pessoa que ele faz um planejamento e Deus nem entra nas contas. Nem entra. A maioria dos incrédulos vive assim, né? Deus nem é uma variável, né? Mas o que busca a Deus, o temente, ele leva Deus em consideração. Aliás, Tiago fala até mais. Ele não somente leva em consideração a variável Deus, como ele submete os seus planejamentos, né, os seus planos a Deus, para uma aprovação ou não. Porque ele fala, se Deus permitir, farei ou não farei tal coisa. Sim, senhora. Não, só que na hora que você falou aí de Salmos e Provérbios, as comparações... São livros poéticos, né? Sábio e tal, eu lembrei que o pastor Marcos falava dessa disciplina de ler Provérbios, um capítulo por dia, lembra? Eu faço isso até hoje. Eu também, mas eu não leio assim na sequência, não. Mas não, é bom. Dia 1 só, Provérbios 1, dia 2, 15. Porque são 31, né? O senhor já fez isso, irmão Américo? Ler um capítulo de Provérbios por dia? No final do mês eu leio o Provérbios. Ele falava porque é uma orientação. Aí você falando de 1 João, porque às vezes a pessoa confunde o Velho Testamento com o Novo em relação àquele padrão. Mas eu achei muito bom você falar isso porque eu nunca tinha avaliado com essa comparação. Porque no Novo Testamento, a gente sempre pensa assim, não, a impecabilidade, tal. Só que os frutos, ou a vivência, é um reflexo do que está ensinando ali em Provérbios, né? Na casa do justo, né? Você mesmo tem como se, aquilo que o pastor Marcos falava, você vai se policiar lendo Provérbios. Ou como diz em 1 Coríntios, você se autoexamina. Exatamente. Porque quando nós nos julgamos, nós não somos julgados.
né? E quando não nos julgamos, nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor exatamente para não se oferecer com o mundo. E lá tem bagunça para todos os homens e mulheres, patrão, empregado. Para todas as classes sociais, para todos os gêneros, para todas as situações. Não, o livro poético, ele é maravilhoso. Os livros poéticos são maravilhosos. Há muita sabedoria neles. Inclusive, a Marluz começou a ler Salmos essa semana. Eu até falei que nós vamos começar a ler Salmos 73 para frente, já no seu terceiro livro, que eu não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Né? E cada livro de Salmos, cada pacote tem uma vibe, um estilo. Um é mais prático, outro é mais messiânico, outro é mais, ai meu Deus, eu estou sofrendo. Que é aqueles que o Davi escreveu os montes, né? Que a vida dele era uma vida conturbada. Mas a grande sabedoria dos livros poéticos, Salmos e Provérbios, por exemplo, Cantares, Eclesiastes, Jó, é que são livros práticos, livros do dia a dia, livros que mostram como fulano resolveu tal problema no altar. Davi, todos aqueles escritores, são as experiências pessoais, aquilo que você passa no dia a dia, os problemas, né? E lá tem a orientação espiritual a respeito disso. Mas desde que eu conheço o fulano busca a Deus, o fulano é temente a Deus. Pensa assim numa pessoa que está sempre envolvida com as coisas de Deus, está evangelizando, está falando da palavra, está falando de Israel, está fazendo as coisas de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, está sempre falando das coisas de Deus. Sempre pensando como Deus pensa, sempre fazendo como Deus faz. Tudo indica que essa pessoa é um daqueles que permanece nele. Não vive pecando, não tem como característica de vida, estilo de viver pecando. Falha de vez em quando. Já tem outro tipo de pessoa que está no nosso meio, mas que desde que eu conheço esse fulano, a grande base aqui é ser temente a Deus ou não ser. Incluir Deus nos seus planos ou não incluir. Né? Tudo do outro aqui que a gente está vendo, que muito provavelmente ele é o nascido de novo por causa dessas características que nós citamos, mas começou com o fato de ele colocar Deus nos seus planejamentos. Já o outro, desde que eu conheço o outro, ele só faz as coisas do jeito dele. Aí é que é a raiz do problema. Ele não busca a Deus, ele não leva a Deus em consideração, o problema é dele. A vida é dele. Ele diz que a minha vida já foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, mas ele vive como se ele ainda fosse o dono dele mesmo. Consequentemente, tudo para essa pessoa é difícil. Isso quer dizer que eu nasci de novo, de vez em quando não vai ter uma dificuldade, não vai ter um problema, algo não vai demorar. Para ele sim, acontece. Mas no outro, nessa outra pessoa que aqui que eu estou levando em consideração, tudo para ele é difícil. Tudo para ele é atrapalhado. Tudo para ele é problemático. Tudo para ele é demorado. Não tem um dia que tem irmãos que às vezes você encontra um irmão, como é que está? Oh, glória a Deus, amém, estou na vela. O irmão, mas não está difícil, a semana foi pesada. Não. Mas tem outros que toda vez que você encontra, como é que está? No mês seguinte, como é que você está? Minha vida está. No ano seguinte, está difícil. 10 anos depois, minha vida, irmão. Então, alguma coisa errada aí. Ou ele não é, ou ele não sabe que é. Né? Tudo para ele é difícil. Ele nunca ou poucas vezes está envolvido com as coisas de Deus. Nunca ou poucas vezes. É desinteressado, quando fala é criticando, quando fala é reclamando, ele não pensa como Deus pensa, ele não faz como Deus faz. É um parâmetro. João está colocando esse parâmetro aqui no 6. Não vos deixe enganar por ninguém. O que permanece vive na bênção. O que nunca ouviu, nunca o conheceu, ele só vive na prática do pecado. Não é o pecado cabeludo, é o pecado da autossuficiência, é o pecado do fazer panelinha, é o pecado da crítica, é o pecado da murmuração. Pode ser pecados mais pesados também, mas você vê que a vida dele não é caracterizada pela presença de Deus. Sim. Quando você fala assim que está sempre difícil, não é só em relação à questão exterior, não é sempre a pessoa murmurando. Por dentro e por fora. É porque eu estava pensando assim, que tem o outro lado do engano, que a pessoa é totalmente
afastada de Deus, dentro da igreja, como você falou na semana passada, mas que tudo dá certo, aí a pessoa continua achando que ainda está certo. No sentido de prosperidade. Sim. Não tem esses dois Como eu lados. já falei que tudo é muito relativo. Porque tem os dois lados. Não é só dar tudo errado. Às vezes dá tudo certo demais com tudo errado que a pessoa está fazendo. Pode ser isso também, pode? Sim. O que o João está falando aqui não é a questão do... Como é que eu coloco? Não é a questão de você ficar julgando os irmãos. É a questão de você não se permitir ser enganado. Então você tem que ficar atento em quem se aproxima. Mas você está falando mais de nós mesmos, discernir. Sim. O João está dando uma vacina. Ele está querendo que a gente fique esperto. Aquele tempo era muito perigoso. Existia muito crente itinerante. Né? O Império Romano ele era muito cinético. Né? As coisas no Império Romano aconteciam de uma forma muito... E já era Satanás implantando esse padrão que nós temos hoje. O padrão correria. Né? Satanás ele gosta muito de trabalhar com a correria. Com a agitação, com pouco tempo para análise. Do pouco meditar. Do mastigar pouco. Né? Isso é muito interessante quando você fazer esse tipo de estudo, só tocando ele rapidamente. Por exemplo, quando você vai na tentação de Cristo, quando o Espírito levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado, fala que o mesmo termo que está lá no texto de Mateus e Lucas, também está lá no texto que fala do arrebatamento, que fala que num piscar de olhos seremos transformados. Quando Satanás mostrou os reinos desse mundo para o Senhor Jesus Cristo, para tentar induzi-lo à adoração equivocada, tudo isso te darei se prostrar me adorares. Ele, quando você vai no grego, a palavra lá é exatamente nesse num piscar de olho. Ele mostrou assim de uma forma muito breve o sentido grego, para que não houvesse tempo para muita análise. É uma decisão assim que você tem que tomar correndo. Vai, só os homens está chegando, vamos comprar. Você está lá naquele camelô lá na rua lá, né? Aqueles camelô que a mercadoria fica até num lençol assim com 4 cordinhas, que se a polícia chegar, né, os fiscais, ele sai correndo. Vamos só, comprei, naquela correria você compra um gato por leve. Hoje eu vou comer um coelho ao vinho. Né? Quando você chega em casa, o coelho está miando, miau. Né? Você achou que compra uma lebre, Porque não existe tempo para uma análise, para um meditar, para um pensar, casar rápido, fazer rápido, comprar rápido, vender rápido, decidir rápido, adorar Satanás rápido. Isso nunca é de Deus. Deus age de formas instantâneas também. Mas a característica da ação de Deus é de uma coisa mais sedimentada. É de uma coisa que vai se acumulando e trazendo confirmação. As decisões de Satanás já são decisões que têm que ser tomadas assim, rapidamente, para potencializar um engano. Sim, senhor. Como eu tenho aquela dificuldade minha de falar onde é que está, eu sei que está lá, mas é difícil para mim falar. Então você tem aí N versículos que falam a respeito da condição do homem. O próprio Jesus Cristo Nicodemos fala, para o homem ele tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Ele fala que o homem por si só ele não faz nada. O homem recebe do céu. Com tudo isso aí, o velho homem. Esse aqui tem N coisas. Inclusive eu tenho alguns aqui. E o pecado ele é inerente ao homem que se refere à queda de Adão. E também fala que o homem não coopera ele não tem como cooperar com Deus por causa da situação do que está dentro do coração do homem, que é inerente ao pecado. Incompetente, incapaz, falido, tudo. Não coopera com nada. Eu estou colocando isso porque eu penso que você sabe mais ou menos o que eu penso a respeito das coisas que eu tenho colocado nas conversas, mas eu não vou entrar muito nessa questão, não, né? Mas realmente
eu estou estudando, mas o meu entendimento está sendo um outro com relação ao que você está falando. Acho que o que Satanás exatamente implantou é o sistema, como você falou, que é o sistema atual. Nós temos usado. Que não busca a Deus, que não entende Deus, que não compreende as coisas de Deus, que não prescruta as coisas de Deus. Tem nada com Deus. Nem tem condição nenhuma de fazer. Zero. Se há cooperação com Deus, já não é graça. Você já sabe. Então, o que eu estou falando aqui é após o novo nascimento, aí Deus opera através de você. Exato. Por isso a dificuldade daquela questão do evangelho. O novo homem é operacional, o velho homem é falido, morto, decretado. Mas mesmo o homem nascido de novo, ele atua de acordo com a vontade de Deus dentro daquele plano que ele tem para cada pessoa. O ideal é que nós nos entregássemos totalmente. Como é que é aquela frase lá que o pastor Geraldo vai só te fortalecer? O mundo ainda não viu um homem que se deu totalmente a Deus, não tem uma frase assim? O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer em e através de ti, em uma vida totalmente entregue. Sim. O totalmente entregue. O se entregue. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis. Eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Você tem que querer, você tem que se dar, se apresentar. Mas eu ainda prefiro ver isso como Deus atuando. A linha é muito fina. E ela é, como você falou... É fina para quem olha de fora. Como você falou, Elaine, é aquela palavra que você falou. Você tem dois lados aí. De forma que, de fato, eu realmente ainda não compreendo. Mas estou colocando isso só para levantar. Porque, como você sabe, né, o homem tem liberdade dentro da escravidão que ele tem. Ele não tem nada mais que isso. Portanto, ele tem liberdade dentro do pecado e do erro. O velho homem. Então o trabalho é todo de Deus. Essa é a grande questão, inclusive até na evangelização, de forma como a gente aborda as pessoas na rua e parará. Eu estou colocando isso porque você mais ou menos sabe do que eu penso. E dentro do que eu penso, ele está paralelo ao que você está falando. Eu entendo. Eu creio que você está falando de uma parte do que está sendo dito. Né? Uma grande parte. O que está sendo dito aqui abrange isso que você está falando e mais alguma coisa. Só queria colocar esse ponto. Eu não vou entrar porque vai entrar. Eu não quero hoje. Sim. Porque, como eu já disse, o grande problema das cartas universais é que elas são universais. Elas se dirigem a todos, judeu, gentil e igreja. E para isso a gente tem que fazer uma análise gramatical, né? Isso chama estudo indutivo, né? A gente tem que estudar indutivamente as Escrituras, permitindo que o seu texto nos comunique o que ele quer comunicar, com toda a sua potencialidade gramatical, com todas as suas conjunções, o mas, porém, essas coisas são importantes na leitura do texto, para que a gente possa discernir para quem ele está falando, senão se chega a conclusões erradas. Pode-se chegar a uma conclusão de que o nascido de novo pode sofrer algum tipo de perda, né? Em função do que a gente lê e aprende aqui nas cartas. Mas, por exemplo, especificamente nos versos 6 e 7, que é o assunto de hoje, dentro do contexto do 4 ao 10, aonde filhinhos de Deus estão sendo contrastados com os filhos do maligno, cada um está sendo visto na sua natureza. A natureza do nascido de novo é uma natureza de não poder pecar. Isso está aqui no 3,9. No 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A nova natureza que nós recebemos é a própria natureza do Senhor Jesus Cristo. E no 3,5 fala que nele não existe pecado, na nova natureza que nós recebemos, essa natureza compartilhada, né? essa natureza sem corrupção que Cristo compartilha conosco através do Espírito, a partir do novo nascimento e nos momentos em que nós decidimos viver e andar no Espírito, consequentemente produzindo frutos, porque esse também é o que a gente estudou recentemente, o Gálatas, né? Mas isso não vai ser
manifestar Sim. no futuro. A questão é essa. Manifestar no dia a dia. Não. A gente tem uma condição, essa condição, pelo que me parece, é uma condição pós-morte. Não, pois é a condição pós-novo nascimento. O novo nascimento é completo na redenção do corpo e para lá para o outro. Sim, mas nós estamos falando aqui do aqui e agora. Não tem como eu morrer e ressuscitar aqui hoje. Então, aqui e agora, nós 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, nós 10 estamos aqui presentes no corpo local. Essa semana, no mês que vem, a gente pode receber. Deus sempre pode mudar a nossa sorte, a nossa vida, a qualquer momento, na nossa cara. Isso eu aprendi com o meu pastor aqui, né? A minha vida pode ser mudada assim, pum! Essa igreja, esse corpo local aqui, no mês que vem, a gente pode estar falando assim: ô irmão Américo, desculpa aí, nós vamos ter que deixar esse móvel, porque 800 novos membros querem frequentar esse lugar e aqui não comporta. A não ser que ele demole a casa dele e constrói um galpão aqui maior. Aí, uma vez que nós tenhamos esse número de pessoas que se dizem cristãs e que convivem conosco, existe um potencial de engano maior do que aqui agora, onde nós já nos conhecemos há décadas e nós já sabemos, eu conheço o fulano, eu sei que ele é de Deus, porque a vida dele sempre foi caracterizada por isso. O pastor Marcos, por exemplo, eu me lembro que teve uma vez, só para completar, lá em 90, 91, se não me engano, lá na Gararu, não sei nem se a irmã estava lá, se ela vai lembrar disso, ou talvez vocês não estavam na Gararu, estavam? Onde ele falou assim, onde ele chamou a liderança, éramos poucos, umas 8, 9 pessoas. Deus colocou no meu coração uma meta de conquistar 100 jovens para essa comunidade, para esse corpo local. E nós começamos a orar efetivamente por 100 jovens. E os jovens começaram a aparecer. Não sei se vocês notaram, tinha muitos jovens lá. Mas o pastor também nos alertou, à medida que essa oração começou a ser respondida, ele falou: juntamente com 100 jovens, nós vamos ter 100 pessoas cheias de hormônios, 100 pessoas solteiras, 100 pessoas querendo namorar, 100 pessoas querendo casar, 100 pessoas abrasadas, 100 pessoas com problemas emocionais, com problemas de definição profissional. Então, junto com esses 100 jovens vem problema também. Junto com essa multidão de irmãos que vai estar aqui daqui a alguns meses, vão vir problemas também. Não precisa, entre nós aqui já tem alguns fogos artifícios, né? Somos 10 ou 15. E nós precisamos ter esse filtro que o João está dando, para que eu não me deixe levar por um comportamento ou por uma doutrina equivocada, para que eu não me torne inoperante, que é o objetivo de Satanás. O João está nos dando uma vacina. É assim que você, fulano vive com Deus, fulano não vive com Deus. Vou ficar mais na minha com relação a esse irmão. Mas eu quero pontuar e quero abrir o leque. Porque tudo indica que esse é nascido de novo e que aquele não é. Tudo indica. Exatamente, porque não vou colocar a pessoa já nasce no sistema. Nós todos nascemos já no sistema. Todos. Você fala o sistema satânico? Nós, todos, desde pequeno, porque a gente vem dos pais. Os pais nos influenciam. Não, os pais nos dão uma vã herança, diz Pedro, né? Não, a gente já nasce num espírito religioso, seja qual for ele. É na nossa cultura ocidental, né? Bom, não sei. Porque lá na China, por exemplo, lá eles nascem totalmente fora de uma cultura religiosa. Eles nem sabem quem é Deus. Eles têm, mas dentro dessa cultura que os pais passam para os filhos. Sim. Nós somos cópias fiéis dos nossos pais. É o princípio da maçã. A religião, ela está incrustada, porque não tem como você não conhecer a Deus. Aqui no Ocidente. Falo, nascido de novo ou não tem como você não saber de Deus. Você já nasce no sistema.
satânico que seja. No Ocidente, lá no Oriente é diferente. Não sei. Porque essa mesma... Então, o Cliff esteve aqui falando, lá na China eles nem sabem quem é Jesus. Tá, deixa essa parte. Esquece. Não vou entrar, eu não quero entrar. Que isso é relativo, é o que eu estou falando. Então, é difícil, mesmo para uma pessoa que não é nascida de novo, e você sendo nascido de novo, como você falou, que pelas ações, pelas atitudes... Pelos frutos conhecereis a árvore. O versículo está Isso é muito complicado, porque aquele que não é nascido de novo, ele não mata, ele não rouba, Mateus 7, e faz todas as coisas. E você pode chegar perto dele e falar, olha, ele é nascido de novo. Porque as obras, a palavra fala que a própria obra mostra o interior, mostra o que está sendo feito. Daí a dificuldade. Porque, de fato, a sutileza no que se refere ao lobo do meio do cordeiro é muito fina. Sim. Ela é muito Por fina. isso que o João escreveu essa epístola. Não é? Então, quer dizer, pelo que você está falando, que a pessoa, nós estamos aqui há 10 anos, conhece ou não conhece, mas você pode ver isso na rua. E ele ainda continua no engano. Por quê? Porque o julgamento, como você falou, ele não pode ser feito através de nós. É Deus que faz, é Deus que fez o vaso para o xixi e o vaso para colocar na sala. O julgamento todo é dele. Então, dentro do que você vai colocando, eu vou colocando essas coisas para abrir, porque fica paralelo ao que você está falando. Mas essa já é outra situação. A situação que nós estamos falando é, nós precisamos ter segurança dentro do corpo local. A ótica de João é a saúde do corpo local. É afastar o corpo local do perigo que varria o mundo naquela época e que ainda está presente hoje. O gnosticismo, a negação de Deus. Entendeu? E existem pessoas religiosas, bonitinhas, que eu não estou matando, eu não estou roubando, e eu trabalho muito, mas que são do maligno. Não tem um novo nascimento. Você não tem como fazer, você não pode. Tem. Não pode chegar. O João está nos dando exatamente o parâmetro para que nós saibamos. O que é pintado de azul é nascido de novo. O que é pintado de vermelho é do time adversário. Eu sou um cara totalmente otário, trouxa e idiota para esporte. Eu estou evitando ligar a televisão na época de Olimpíada, porque eu não gosto de esporte. Entendeu? A palavra até fala que o exercício físico para pouco é proveitoso. É pouquíssimo. Você vai malhar, ficar com o corpo saradão, ser atropelado amanhã e ser enterrado com o corpo malhadão e saradão. E daí? Entendeu? Então, eu não curto muito esporte, mas... Como é? Nós estamos falando de água, já estamos na Olimpíada já. Não, é só carona, porque é o seguinte, é que o contexto está citando esses versículos que está falando para a gente verificar. Está falando primeiro, João. Esse versículo não é nascido de novo. Sim. Paulo disse, os de fora, não julgo os de fora, porque os de fora estão sobre nada. O que a palavra fala é, se tem alguém que se diz cristão e vive desordenadamente, afasta dele. Ele está te dando vacinas para você saber como se comportar aqui no corpo local, com as pessoas que nós convivemos. É seguro conviver com o Marcelo? Vamos usar o filtro. Ele vive na prática do pecado ou ele não vive pecando? Qual que é a característica maior dele? São os versículos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado transgride a lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, dele não existe pecado. Todo aquele que permanece dele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, não o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele, assim como ele, é justo. Pois é, ele pratica justiça ou não? Pratica, então ele é de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. É os versículos falando. Né? Então, é o nosso contexto. O de fora não cabe nós julgarmos.
né? Mas nós, os de dentro, nós temos os versículos para a gente observar, mas não no sentido de ficar julgando. Esse mas no sentido de que, ó, a palavra de Deus está dizendo assim, essa é a nossa direção, e assim nós caminhamos nela. O Espírito Santo vai ministrando, o Espírito Santo vai dando entendimento. E isso é o que nós cremos, né? Que a palavra de Deus, ela A gente tem que se policiar. é o nosso manual. Sim. Um pouco de fermento leveda toda a massa, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem um monte de advertências, não andar com o irmão que vive desordenadamente. O João, ele está nos dando exatamente um filtro prático. É o que eu estou tentando transmitir para esse povo local. Existem mecanismos que nós, lícitos, que as Escrituras nos dão, para que nós façamos uma análise, uma preventiva, para que nós nos defendamos, que como foi dito no comecinho hoje aqui, o meio ambiente onde nós vivemos é hostil. Nós estamos no campo inimigo, nós estamos numa batalha, a nossa luta, a gente já falou sobre Efésios 6, sobre a necessidade de usar uma armadura. A palavra, ela nos dá inúmeros referências e parâmetros. O pastor Geraldo acabou de ler aqui uns 4 ou 5 versículos, dentro do nosso contexto, que o João está querendo nos transmitir um senso crítico, que a gente possa fazer a palavra critério no grego significa exatamente julgamento, uma análise, para que não sejamos levados com essa onda. O Satanás, ele tenta criar uma onda que invade os corpos locais e vão conduzindo os corpos locais para trabalhar no terreno errado, que é uma outra forma de te deixar inoperante. Tem o crente que fica de mal e ele chega à conclusão que ele não precisa ir na igreja, porque ele consegue adorar e louvar a Deus lá na casa dele, coisa e tal, e ele inventa uma forma substitutiva de praticar a adoração. O dízimo, a leitura da palavra é oração, sendo que a palavra fala especificamente para a gente não deixar de congregar. Isso é uma forma de engano. Ele parou totalmente. Eu parei com esse negócio de ser crente. Você pergunta quantas vezes a gente ouviu isso aí? Você é crente? Eu era. Eu era? Alguém já ouviu isso? Normalmente eu falo assim, eu era crente. Eu era crente, agora minha vida está... Ora por mim, minha mulher está me pondo chifre, meus filhos estão na droga. Minha casa queimou. Não, isso aconteceu. Parece que eu estou inventando. Outro dia um cara me contou essa história lá na praça. Eu era muito de Deus, eu era na igreja, tudo era tão bom. Eu falei, dá vontade de falar assim. Eu falei, então volta. Bom, se você já percebeu que a sua vida antes era uma bênção, agora que você abandonou a igreja, o evangelho de Jesus, tudo está dando errado, volta. Não é mais fácil? Não, mas ele quer ficar naquela, né? Não, a minha vida, ora por mim. Tá, eu vou orar. Mas o ideal era você parar com essa palhaçada aí, largar essa vidinha bandida sua e voltar para Jesus. Tem aquele que fica inoperante total, mas tem aquele que fica inoperante no sentido de nós, a partir de agora, não evangelizamos, nem explicamos a palavra, nem transmitimos a palavra, nem ajudamos as pessoas através da palavra. A nossa ênfase agora é cura e profecia. Nós vamos até pôr uma placa ali com bastante chamas, né, uma cruz pegando fogo. Vamos, pastor? No instante, enche aqui. Você vai estar trabalhando no campo errado. A natureza nossa, ela é cocô. Claro que é, por isso que Deus já te matou. O Marcelo já morreu. Você vê o exemplo do Papa. Indo lá na Alemanha, em Auschwitz. Lá na Polônia. Chorar lá dos costas no muro. Pô, você sabia que o alemão tem uma maior vergonha daquilo? Sei. Na hora que o Papa passou, ele estava cabisbaixo, morrendo de vergonha. Sim. Por que não estoura tudo então e faz outra coisa? Fica vivendo do cara que morreu. Pô, eu não entendo isso, sinceramente. O homem, ele é um cocô ambulante. Fica lá fazendo o campo de concentração de ponto turístico. Joga a bomba e põe fogo. Quando esse cidadão chora as suas mágoas, as suas mazelas, eu era. E você fala, ele está demonstrando isso que o Papa fez.
anteontem, ontem, sei lá que raio que dia foi, mas que fez. Ele está fazendo Agora, mexendo se dele. o alemão ele sofre tanto, de fato sofre muito, diz que lá na entrada é cheio de sapatinho, um dia que saiu ficou. Então o pessoal tem que voltar todo ano, quer dizer que o ano que vem vai voltar lá e me dá. Isso aí que ele pediu a Deus, que eu fiquei sabendo pela televisão, foi que, Pai, me dá a graça de chorar pelos mortos judeus que sofreram. Pô, mas isso é ridículo, velho. Claro que é. Aquilo é enganação, senhor. Eu vou ficar chorando. Não. Aquilo ele está fazendo teatro para os 1 bilhão de amigos, 1 bilhão de amigos que ele tem no Facebook. Sabia que o Papa tem 1 milhão de amigos no Facebook? 1 bilhão. Ninguém bate isso. Então por isso é que esse cidadão aí tem essa colocação, eu era. Não, mas que é a natureza? Isso aqui é ponto passivo. Que a natureza humana é alienada e inimiga de Deus, por mais que ele possa, de vez em quando, passar um pó de arroz de lágrimas e de caridade, é fato. E ele levou um ponto lá, né? É fato. Ele deu uma rasteira dele, Sim. levanta ele. Não, sua esposa quer fazer um comentário de 20 minutos? Não, eu só queria comentar que o mais difícil para o novo nascido, para a pessoa que nasce de novo, é entender que existe uma diferença entre a nova e a velha natureza. Sim. Então, muitas vezes... A gente não pode perder isso de vista, senão faz bagunça. Porque o ser humano, a Bíblia fala que não tem nada de bom, né, que é desesperadamente corrupto, lá em Jeremias fala. E é por isso que Jesus Cristo morreu. Né? Nos deu... Senão não precisava ter vindo. Exatamente. Para nos dar uma nova vida. Né? A palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. Nova criatura. Aquele Cristo é Cristo. Então, muitas vezes, a natureza de pecado ela é tão forte em nossa vida que a gente não consegue perceber que nós temos uma nova natureza, que pode vencer sim o pecado. Às vezes não é aquele pecado escandaloso, mas até ao duvidar que Deus pode te transformar. Isso já é um pecado. A partir do momento que você não considera que Deus pode trabalhar na sua vida sim e fazer diferença, já é um pecado. E a natureza, a nova natureza, ela quer se manifestar na sua vida, né? na nossa vida. É o desejo de Deus, foi por isso que Ele nos salvou. Né? Ela quer não, ela vai de qualquer jeito. Você pode colocar uma coisa assim, tampando o chão, e debaixo colocar um monte de sementinha. Mas se ele matar aquela tampa, vai levantar, porque a vida ela brota. Não precisa temer, às vezes as pessoas têm medo, não tem nada de pecado, não tem nada de bom, mas Deus vai te usar no tempo e no modo dele. Ele vai sair essa plantinha, vai frutificar. Às vezes a pessoa fica muito presa na sua natureza de cocô, de que não é nada, e não percebe que Deus já deu uma coisa linda que é o novo nascimento. Como é que é? Shit nature. Que Jesus Cristo já habita em você, já te deu uma nova vida, te deu discernimento, e pode tranquilamente falar, não, eu sou de Jesus Cristo, e Ele vai me usar no tempo e no modo dele. Mas a pessoa tem medo de ser usada por Deus, acha que não é o suficiente. Mas Deus vai usar sim. A Bíblia fala tanto, despe o velho, Exatamente. se reveste do novo. Você falou, é difícil, é chato, é complicado, mas é a nossa luta. A nossa luta é essa, não tem como fugir. Amém? Semana que vem a gente continua. Ainda faltou um pedacinho aqui do que eu ia comentar do 6 e o 7. Na semana que vem a gente arremata. Amém? Podemos orar?